Agora, vamos ler isso aqui na Bíblia, que eu estou falando? Vamos ler? Ezequiel capítulo 28, para você entender. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Ele diz, assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden. O nome desse lugar aqui, irmãos, presta atenção. O nome desse lugar aqui é Éden. Só que esse Éden aqui não é o Éden de Adão, é o Éden de Deus. Lembra que ainda não existe a terra, então não existe o Éden de Adão ainda. Esse Éden é de Deus. Aqui, estava no Éden, jardim de Deus. O 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, estabeleci no Monte Santo. Está vendo o monte aparecendo? No Monte Santo. Te estabeleci no Monte Santo. No Monte Santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas. É o que os anjos produziam. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios. Que comércio? Estava comercializando as pedras. Na multiplicação dos teus comércios, encheu o seu interior de violência e pecaste. Por que encheu o interior de violência, irmãos? Porque nem todos os anjos entraram nessa ideia. Só 1/3 dos anjos entraram nessa ideia. Então o que aconteceu? Aqueles que não quiseram fazer parte desse negócio acabaram sofrendo a violência. Então, na multiplicação dos teus comércios, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, não é isso? Profanado do monte de Deus, e fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. O que ele fez? Ele tirou dele esse poder. Ele era o encarregado disso. Irmão, cobridor, aquele que tem o poder sobre aquilo. Então ele foi destituído desse poder. Você está pegando aqui, irmãos? Agora veja bem, o que vai acontecer? Por que isso vai acontecer? No tempo que esta confusão toda aconteceu, Deus sumiu. É aí que é o mistério. Deus sumiu. É a primeira vez que Deus se ausentou. Pergunto, qual foi a segunda? Quando Jesus olhou para a cruz e disse, onde tu estás, Pai? Sumiu de novo. É impossível isso, é difícil acreditar nisso, né? Mas é verdade. Por quê? Eu vou explicar isso para você na outra página aqui. Presta atenção, irmãos. Deus que criou os anjos. E Deus não cria robôs. Deus também criou o livre-arbítrio, o poder da escolha. Nesse período não havia o poder da escolha, porque só tinha Deus. Está entendendo? E ele precisava eleger os anjos. Então você tem que gravar a palavra eleição na sua mente. Ele precisava de eleger os anjos. E até então os anjos só sabiam fazer a vontade de Deus, ele não tinha uma segunda opção. Então o que Deus permite? Que se levanta um que também tem um pouco de autoridade para fazer uma concorrência com ele, para que os anjos tivessem o poder de decisão, porque a escolha é o poder de decisão. Ou seja, o que Deus queria era eleger os anjos nele. Mas para que Deus pudesse eleger os anjos, ele precisava que os anjos tivessem o poder da decisão. E eles não tinham como decidir se não tivesse um Lucifer. Então nesse período que tudo isso começou a acontecer, o Senhor, ele se ausentou. Ele foi para onde, irmãos? Ele foi para dentro dele. Ele entrou para dentro dele. E deixou, meu irmão, o negócio pegar fogo. Por quê? Porque a vida toda, o tempo todo, a eternidade toda, Deus governou os anjos. E os anjos já conheciam Deus. Agora vem Lúcifer fazendo uma campanha política e diz assim, olha, eu tenho uma saída para vocês, eu tenho uma outra opção, vamos criar um outro reino, vamos levantar um outro negócio aí.
Deus não foi lá fazer propaganda política, Deus nunca vai fazer. Se Deus cuidou de você, meu irmão, Ele cuidou de você, presta atenção. É incrível a gente acreditar que Deus vai ficar falando com você todo dia a mesma coisa. Para com esse negócio, tem gente que pensa que é assim. Deus falou com você, irmão, eu quero que você reúne aqui, eu quero que você adore o Senhor aqui. Aí, poxa, Deus falou para me reunir aqui. Aí passou 3 dias, rapaz, eu acho que Deus está querendo eu em outro. Não, Deus já te falou, Ele não vai voltar para falar para você. Ele vai ficar assim, já te falei, meu amigo. Não, esquece isso, Ele te fala uma vez só. Ele não fica toda hora voltando aqui te explicando, não. Então Deus sabia que os anjos já sabiam como é que Ele governava. Agora o que Ele vai fazer? Vai deixar Lúcifer vender o peixe dele. Vende seu peixe aí, rapaz. Deixou acontecer. O cara se levantou como opositor. O que eu estou querendo dizer para você é que ele não foi lá debater com o cara. Ele não criou um palanque de debate. Você quer governar? Governe. Mostre para eles que você é melhor que eu. Porque precisava que eles tomassem uma decisão. Você vai conseguir compreender isso aí quando Adão nasce. Que Adão também teve que passar por isso. O poder da decisão. Tanto que teve 1/3 só dos anjos que seguiram Lúcifer. 1/3. Inclusive só tem um lugar na Bíblia que registra isso, tá? Apocalipse capítulo 12. Que registra que 1/3 seguiu Lúcifer. Quando ele viu que esse sentimento entrou no coração dele, ele falou, olha aí, é o poder de decisão, vocês decidem. A pergunta do universo seria essa, por que Deus não matou Lúcifer? Por que Deus não destruiu Lúcifer? Porque se Deus destrói Lúcifer, ele estava ganhando pelo poder do medo. Ele saía, o Lúcifer pregava que ele era mau, o Lúcifer pregava que ele era ruim, que ele não tinha mais essa capacidade de governar, porque ficava em torno de si mesmo. Então se Deus chegasse, eu vou matar Lúcifer agora, vou destruir tudo agora, os outros anjos iam obedecer a Deus naquela dúvida, será que Lúcifer ia se tornar um mártir entre eles? Então Deus deixou o quê? A coisa acontecer. Então Deus vai para onde? Deus entra para dentro dele mesmo, ele entra para dentro dele mesmo e deixa Lúcifer fazer a plataforma dele. E Lúcifer consegue convencer a 1/3 dos anjos, ou seja, o que é 1/3 dos anjos? 1/3 dos anjos segue ele. 1/3 segue Lúcifer. E os outros? Não, estou com Deus. Eu prefiro ficar com Deus. Só que aqui, irmão, por eles escolher ficar com Deus, a história se repete dentro do homem. Nós somos o espelho dessa história. Por eles escolher ficar com Deus, eles sofrem violências, retaliações. Encheste o teu coração de violência. E eles sofrem retaliações dos outros. Mas Deus está onde nesse negócio? Onde Deus está nesse negócio? Dentro dele mesmo. E o dentro dele é muito grande. Dentro dele, eu vou mostrar para vocês. Enquanto tudo isso está acontecendo, quando tudo isso está acontecendo fora, ou seja, lá no Éden espiritual, vamos dizer assim, no mundo celestial, o que está acontecendo lá dentro de Deus? Deus criou um laboratório dentro dele. É muito mistério. Lembrando que eu estou falando na sua língua. Um dia você vai chegar ao ser celestial e eu vou te explicar de uma forma melhor, mas eu estou falando na sua língua, porque é na língua que a Bíblia fala. Então olha lá, ele vai para um lugar chamado, dentro dele ele cria um laboratório dentro dele. Você está entendendo ou não? Ele cria um laboratório dentro dele. E nesse laboratório, o que ele vai fazer? O homem. Ele já está planejando, querida, o substituto. Então observe, ele vai criar um laboratório. Onde dentro desse laboratório ele vai planejar o homem. Ele está fazendo, ele está criando. Então, enquanto Lúcifer está fazendo a sua plataforma política do lado de fora, dizendo, vem para mim, fica comigo, eu sou melhor que Deus, eu vou governar melhor esse negócio, eu tenho, certo? O que Deus faz? Vai para dentro dele mesmo. E vai planejar, ele vai criar o substituto. Outra coisa, não tire isso da cabeça, nós não começamos a Bíblia a escrever ainda não. Nós estamos na parte A, nós não estamos entrando em Gênesis 1. Adão vai aparecer na Gênesis 1 depois, né? Nós estamos antes de Gênesis 1. A dispensação do mistério. A parte do Éden, vocês entenderam, sim ou não? Né? Agora vamos ver essa parte aqui do laboratório. Aqui dentro do laboratório de Deus, Deus é um cientista, meu irmão. E ele começa a criar um ser, ele quer criar um ser perfeito. Presta atenção para você entender. Ele quer criar um ser perfeito. Carne e osso, e vai fazendo a na terra perfeito.
que vai acontecer aqui? Aqui ele vai começar a criar o ser perfeito. A intenção dele é fazer um ser que vai substituir aquele lá, mas ele tem que ser perfeito, irmãos. Perfeito. Como todo cientista, ele quer fazer o quê? Lembra que eu estou falando na nossa língua. Oh, mas Deus é cientista, Deus não é o Criador? A única forma de você entender Deus é na nossa língua. Isso aí é antropomorfia. O que é antropomorfia? É Deus falando na língua dos homens aquilo que Ele quer, porque é a única forma de nós entender. Então o que Ele vai fazer aqui? Ele quer a imagem perfeita. Ele quer fazer um ser que é a imagem perfeita. A imagem perfeita. E Ele começa a criar. E Ele cria a primeira imagem. E Ele cria a primeira imagem e descobre que essa primeira imagem tem defeito. Qual é o defeito dela? Caráter. A falta de caráter. Ele falou, pô, eu não posso, isso não é perfeito, isso não tem caráter. Então ele passa para fazer a segunda, usando como modelo a primeira, e vai fazer a segunda. E ele descobre que a segunda também não tem, mas também tem um defeito também. Aí a gente vai começar a criar os defeitos aqui da humanidade. Fala um defeito da humanidade aí. Falsidade, boa. Falsidade, não pode, a imagem perfeita não pode ter falsidade. Então ele cria mais uma imagem, e ela também não sai perfeita. Talvez não consertou o caráter, mas arrumou falsidade. Fala mais uma aí. Mentira dentro dele. Mas ele está perseguindo o quê? A perfeição. A imagem perfeita está perseguindo. Está aí, irmãos? E em busca da imagem perfeita, ele vai criando várias. Quando ele descobrir essa imagem perfeita, ele vai morrer. Ele vai fazer nascer essa perfeita. Ele quer a perfeita, ele não quer essas. Então ele quer uma imagem perfeita, porém ele vai começar a criar imagens. Ele vai começar a criar. E até chegar nessa perfeita, ele vai criar muitos. Lembra que ele está dentro dele? Lembra que ele está dentro dele? E Deus são quantos? Deus é um ser espiritual com 3 almas. Então lá tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está dentro dele. Nesse tempo, Jesus já existia? Existia. Mas como é que era o nome dele? Ele vai se chamar Jesus na Judéia, quando ele nasce encarnado. Mas até então ele é chamado por outros nomes. E nesse tempo, um dos nomes que Jesus é chamado é a sabedoria. Jesus é chamado pela sabedoria, ele é chamado de verbo, ele é chamado, depois de Gênesis 1, ele é chamado de o príncipe dos exércitos, Senhor dos exércitos, o anjo do Senhor. Ele tem vários nomes. Ele vai ter nome de Jesus na Judéia. Você está entendendo isso? Quando ele é encarnado. E nesse tempo, Jesus é chamado de sabedoria. E a sabedoria está dentro do laboratório, irmão. Eles não são lá, eles não estão dentro, estão todo mundo dentro do laboratório. E ali, quando Deus ia criando a imagem, em busca da imagem perfeita, ele ia largando aqueles imperfeitos para o lado. Ele ia largando aqueles imperfeitos para o lado. E agora vem para a sua mente humana. O pai está dentro do laboratório, está criando alguma coisa. E ele começa a criar. E aquilo que ele não vê que não é legal, ele larga para o lado. E vem quem? A criança, a sabedoria. E ele começa a trabalhar com aquele imperfeito. Ele começa a lidar com aquilo que é imperfeito. Você está entendendo? A sabedoria começa a lidar com aquilo que é imperfeito. E aí, quando o pai acha o que é perfeito, ele, opa, achei, é isso aqui que eu quero. Sabedoria, achei o que eu queria. É, pai, achei. Cadê a sabedoria? Os imperfeitos vão queimar eles, vão destruir eles. Só que nesse período, sabe o que aconteceu? A sabedoria se apaixonou por aqueles que serem perfeitos. Nesse período, a sabedoria, por ter lidado, por exemplo, o pai fazia um que tinha problema de caráter, jogava no canto, a sabedoria pegava ele e já começava a estudá-lo, começou a lidar com ele. Mas quando o pai encontra o perfeito, olha o mistério, quando o pai encontra o perfeito, ele chama a sabedoria, chama todo mundo, faz a reunião e fala, ó, achei o que é perfeito. Uai, cadê aqueles que não eram perfeitos? A sabedoria já tinha escondido. Cadê a sabedoria? Vamos destruí-lo, porque achei o perfeito. Aí a sabedoria fala, ô pai, vamos destruir não. Ah, por quê? Pai, eu me apeguei tanto a eles,
que eu já até dei nome para eles. É mesmo? Sim, ó. Aqui, ó. Leide, Felipe. Aí já tem nome. Posso destruí-lo? Você pegou? Então explica pra gente. A imagem perfeita. Imagem perfeita. Os imperfeitos. Boa. Oh, meu Deus. Salvou minha alma. Mas a gente tem que ler isso na Bíblia, né? Tá bonito demais, mas sem Bíblia não prova, não é isso? Vamos ler na Bíblia? Provérbios capítulo 8, 22. Ó, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Tá vendo? Antes do começo da terra. Antes de haver abismo, vamos lá, vocês estão bons de Bíblia. Antes de haver abismo, está dizendo que tempo é esse? E havia trevas sobre a face do abismo. É dessa referência que está dizendo. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem ampliações, nem sequer o princípio do pó do mundo. Você concorda que ele está falando de um tempo antes de Gênesis 1? Então, 31, lê o verso 31. Lê aí, Geleide. Espera aí um pouquinho. Se nós estamos falando de um período que Gênesis ainda não existe, o que está fazendo o filho dos homens aí? E o mundo habitável, em seu mundo habitável, onde eu estou falando? Nós não estamos falando antes de criar Gênesis. Gênesis 1, antes de houver o pó da terra, onde houver o abismo, antes de tudo já existia. E eu estava fazendo o quê? No mundo habitável, brincando com os filhos dos homens. Algumas versões estão brincando, algumas versões estão folgando com os filhos dos homens. No mundo habitável. Onde era o mundo habitável? Aonde Deus foi fazer o ser perfeito. Pegou agora, meu irmão, aí o negócio? Agora você dá um pulinho lá em Efésios, capítulo. Vamos para Efésios para você ver um negócio, um mistério. Então você entendeu que nós estávamos, que existíamos lá dentro de Deus. Antes da gente ler Efésios, deixa eu te explicar. Antes de ler Efésios. Então olha só, o que a sabedoria fez? Ô meu filho, a gente tem que destruir isso aí. A gente tem que destruir esses imperfeitos, meu filho. Meu filho, presta atenção, a gente tem que destruir, porque eles estão com defeito, eles têm defeito, meu filho. Mas a sabedoria já havia se apaixonado. Hein? Pegou? A sabedoria já havia se apaixonado, e a sabedoria então vai lutar por nós. E ela vai dizer assim, não. Os anjos não estão sendo eleitos lá no Senhor? Olha só, irmãos, olha o argumento que a sabedoria vai usar, olha o argumento. Lá fora não está acontecendo uma eleição? Lucifer não está lá se elegendo? Eu tenho certeza que a maioria dos anjos vão escolher o Senhor. Agora, meu pai, é injusto eles morrerem sem ter uma chance, meu pai. Dê para eles também a oportunidade que os anjos estão tendo de fazer uma escolha. Mas meu filho, só em ter a oportunidade de eles fazer uma escolha, eu vou ter que fazer com que ele tenha algo a escolher. Então, ali a sabedoria já clamou pela gente. Não, pai, elege eles em mim, faça de mim uma escolha. Eu não sou perfeito, eu vou nascer nessa imagem perfeita que o Senhor fez e vou me apresentar a eles daqui a uns anos. Faça a terra, faça eles nascer na terra, e eu vou nascer nessa imagem perfeita e vou me apresentar a eles, pai, e vou dar a oportunidade deles escolher se eles querem ser destruídos ou não. Aleluia, Deus.
Então elege eles em mim, Pai. Assim como o Senhor está dando a oportunidade dos anjos você escolher ser destruído ou não, dê a oportunidade também eles ser escolhidos. Deixa eles nascer na terra, e depois eu desço lá e me apresento a eles com uma imagem perfeita, e digo para eles que se eles acreditarem em mim, eles também se tornarão perfeitos como eu. Eles vão ser perfeitos em mim, Pai. Agora, olha o texto agora. Agora a gente vai ler Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 3. Posso ler? Olha o que ele diz, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais com Cristo. Paulo chama o mundo habitável de lugar celestial. Está entendendo? Paulo ele vai chamar o mundo habitável de lugar celestial de Salomão. Salomão chama de mundo habitável, e Paulo chama de lugar celestial. Então ele diz, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou no passado com toda sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora observa, como também nos elegeu nele. Olha aí, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, está vendo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Ou seja, você pegou isso aqui, meu irmão? Ou seja, quando nós íamos ser destruídos por sermos imperfeitos, o Senhor, que era chamado de a sabedoria, clamou por nós pela primeira vez. Por isso que ele é chamado de um intercessor entre o homem e Deus. Ele sempre foi. Aleluia a Deus. Então o que Deus fez? Então, Pai, deixa eles nascerem, depois eu vou nessa imagem perfeita que o Senhor criou e me apresento eles, e eles serão eleitos em mim. Eu vou me apresentar, eu vou convencê-los a vir para mim, para eles terem o direito de escolher se vão ser destruídos ou não. Abriu a mente aí? Abriu? Então agora ele está dizendo aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo ele já havia nos elegido, já havia feito para nós a proposta. Agora, ó, para que fôssemos santos e irrepreensível. Agora observa o texto, ó. E nos predestinou. Agora é que você vai entender o que quer dizer predestinou. O que nos predestinou? A não sermos destruídos? Não. Ele nos predestinou a nos trazer essa oportunidade de não sermos destruídos. A predestinação não é que eu nasci para ser salvo, é que eu nasci para ter uma chance de me salvar, meu irmão. É isso que eu nasci. É muito forte esse negócio, irmão. E nos predestinou para filhos por adoção de Jesus Cristo, ou seja, ele vai nos adotar como filhos para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Oh, aleluia. Muito forte, meu irmão. Agora, olha só, vamos para Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha que profundidade que ele vai emendar esse texto. 8, 29. Isso não pode nem ir para o ar, não, irmão. Se isso aí for para o YouTube, isso vai dar uma pancadaria danada. Romanos 8, 29, falei, não foi? Olha, a gente tem que examinar esse texto com o maior carinho, entendeu? Olha lá o texto, ó, 8, 29. Porque o que dantes conheceu aonde? No mundo habitável, também os predestinou para ser conforme a imagem de teu filho. Aqui, olha o mistério, olha o mistério. Ele não fez uma imagem perfeita? Não há várias imperfeitas? Então o que dantes nesse mundo habitável, ele nos conheceu. Conheceu como? Ele lidava com a gente ali. Pegou, irmão? E agora, como ele fez esse plano de fazer a gente nascer mesmo imperfeito, ele nos predestinou para ser conforme essa imagem. Como que nós seremos conforme essa imagem? Olha a palavra conforme, quer dizer o quê? Conforma. Conforme é da palavra conforma. O que é forma? É quando você pega uma forma, põe alguma coisa e aquilo vai sair o modelo da forma que você fez. Então, quando nós encontramos a Jesus, que é a imagem perfeita, que é o perfeito, a intenção dele é que nós entramos em Jesus e passamos a ter a mesma forma dele. Aleluia, Deus! Glória! Ou seja, a única forma de você escapar da queima
é você entrando em Cristo e se parecendo com Ele. Conforme. Então olha só, o que ele fala? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele tem um trabalho, ele veio fazer o que aqui? Nos resgatar da boca do inferno. Porque, meu irmão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos já saíram de lá imperfeitos. Não nasce um perfeito, mas quando encontra ele, nele nós podemos achar a forma. Agora vamos lá. Esclarecimento aqui de uma coisa interessante. Por que eu tenho que dizer para você que o laboratório era dentro de Deus? Por quê? Agora você vai entender o mistério. Todo o Espírito é criado dentro dele. Eu tinha que ter pegado esse texto. Quando ele foi para dentro dele, ele cria o homem. Dentro dele. Dentro dele. Mas isso não é um ser espiritual? Não é algo espiritual? Olha, ele observa. Agora ele desce para fazer o homem terreno, não é? Então ele faz o pó da terra. E você acha que ele sopra por quê? Porque ele tem que tirar o que está de dentro para colocar dentro do homem, gente. Mas a única forma que você vai entender é ele soprando. Ele não vai chegar para você e dizer, não, eu arranquei um homem que estava dentro de mim e botei no pó da terra. Não, ele diz, eu soprei em suas narinas no fogo de vida. Ou seja, soltei o que estava dentro de mim. Porque Deus não cria espírito, Ele gera espíritos. Certo, meu irmão? Então foi assim. Vem cá, o primeiro elemento, o pó da terra. Vou fazer aqui, vamos gastar papel. Aqui, ó. Deus desce, né? Aí faz. Certo, irmãos? Aqui é o pó. Aqui ele faz o pó. Ele faz o ser do pó da terra. Mas os homens estão dentro dele. E esse processo vai acontecer a vida toda vai acontecer isso. Então o que ele faz aqui? Ele fez o pó da terra, o homem, o barro. Essa parte terrena. Terrena, né? Então agora ele vem. E aqui é a narina do homem, ó. Ele vem e solta o que está no mundo habitável. Dentro do homem. Simples. Agora, aqui é morto. Não tem nada aqui. É só terra. Mas quando ele solta o homem aqui dentro, aí ele dá vida. É o que vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, a união do que está dentro de Deus, que é o fôlego da vida, é o que nós aprendemos agora, com a união da terra vai dar a alma. A alma. Ou seja, o fôlego de Deus, unindo o pó da terra, forma a alma. Alma vivente.